Bom dia, vamos continuar a discussão sobre o interesse dos jovens pelas eleições. Aqui com a gente no estúdio do Repórter Brasil, o cientista político Alan Nuno. Bom dia, professor. Por que essa diminuição do interesse dos jovens nas eleições? Bom dia, Luana. Bem, a gente poderia pensar em alguns aspectos que podem ser mobilizados para explicar, eventualmente, essa redução que foi colocada aí na reportagem do número de jovens que estão se desinteressando, ou uma proporção de jovens que não se interessam mais tanto pela política, vamos dizer assim. Bom, o primeiro aspecto seria o fato de que há um certo desencantamento, parte da população como um todo, a respeito da sua capacidade de alterar o que está se passando na política. E isso pode se acentuar ainda mais entre os jovens, porque os jovens no Brasil não são obrigados, sequer obrigados a se alistarem eleitoralmente. Então a gente vai perceber esse desencantamento de uma maneira mais acentuada num grupo da população que não é obrigado a participar do pleito. Pois é, professor, mas os sucessivos escândalos políticos, todos os problemas que a gente vê aí diariamente no noticiário, não deveriam ser um motivo a mais para o jovem, ainda mais o jovem, se mobilizar e querer participar das eleições para mudar o que a gente tem por aí? Sim, certamente. Agora tem outro aspecto que deve ser mobilizado para a gente tentar entender o porquê desse fenômeno, que é o fato de que a vida da população, apesar dos escândalos de corrupção, dos episódios em que políticos são pegos, flagrados, praticando atos ilícitos, etc., o fato é que a maior parte da população está se sentindo confortável. Isso quer dizer que as pessoas estão avaliando que suas vidas estão melhores. E quando a gente está num contexto como esse, em qualquer lugar do mundo, onde as pessoas se sentem melhor, a sua capacidade de consumo é maior, o seu bem-estar é maior, as pessoas tendem a se desinteressar um pouco mais pela política. Falta informação por parte dos jovens sobre a importância de participar da política ou falta de experiência mesmo, já que eles nasceram na década de 90, quando o país já vivia sob um regime democrático. Onde é que estaria aí esse comodismo? Onde é que ele estaria explicado? Eu não diria que é falta de informação, acho que é exatamente o contrário. Cada vez mais as pessoas estão tendo acesso à informação, informações diversificadas, como o acesso à internet, por exemplo, e cada vez um número maior de pessoas acessam essas informações diversificadas. Então, eu não diria que é falta de informação, e sim, aí eu insisto um pouco, é nessa percepção que as pessoas têm nessas duas dimensões. Primeiro, a vida delas está melhor. Então, eu não preciso me mobilizar tanto porque eu estou sentindo que a condição da minha vida melhorou. Essa constatação, professor. E ao mesmo tempo, as pessoas vão se desencantando com a política por ter uma percepção de que todos os políticos são exatamente iguais e que eles estão unicamente interessados em atender interesses próprios, individuais, particularistas. Essa constatação, professor, de que a minha vida está boa, então é melhor continuar como está, reforça o que se diz muito comumente, que o brasileiro é acomodado? Eu não diria exatamente o brasileiro, né? Esse é um fenômeno que acontece em qualquer democracia nesse formato que nós conhecemos no Brasil. Quando a vida das pessoas está bem, está melhor, as pessoas tendem a se interessar menos pela política, né? Esse é um problema que é visto em qualquer parte do mundo e que está associado a uma coisa que a gente chama de crise da representação. As pessoas cada vez mais interpretam que a sua participação, que o seu envolvimento com a política poderia efetivamente alterar alguma coisa no sistema político, na esfera pública. E aí, professor, para a gente conseguir a maior participação dos jovens e da população de um modo geral na política, o papel para começar essa mobilização é a escola, é da escola ou é da família, ou é dentro de casa? Eu penso que devem ser nos dois ambientes, né? É muito importante que tanto a família seja um ambiente favorável para que questões de natureza política possam ser debatidas permanentemente, quanto a escola. Isso porque todos nós sabemos que aquilo que é decidido pela política vai interferir na vida de todos nós. Então, os pais, a família como um todo deve se interessar no sentido de trazer os jovens, desde muito jovens, até mesmo antes de terem a possibilidade de participar das eleições, trazer para dentro de casa, para as mesas, a discussão sobre a importância da política. E a escola também. A escola tem um papel fundamental, porque é um ambiente de educação formal que nós temos, mas ao mesmo tempo a gente percebe
que a escola talvez não esteja tão preparada para inserir essa discussão de maneira aprofundada e adequada, por uma série de razões. Uma delas que eu destacaria é a falta de preparo dos professores para fazer isso. Quer dizer, além de tudo, ainda precisaria de uma reforma na educação, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Ok, professor Alan Nuno, obrigada pela sua participação no Repórter Brasil. Muito obrigado.